Na Transamérica, Corpo em Movimento. Corpo em Movimento, mais uma vez a participação da educadora física Monize Gletzel. Monize, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Bom dia a todos. Hoje o assunto vai ser idoso que precisa de massa muscular, e precisa mesmo, porque com o passar dos anos você vai perdendo massa muscular, e quando ele não pode fazer musculação. Como fica essa história? Pois é, Monize, por que é tão importante que os idosos mantenham ou desenvolvam massa muscular? É muito legal falar sobre isso, eu adoro esse tema, porque, sim, a gente já nasce envelhecendo. Não é? O processo de envelhecimento, ele começa desde a concepção e a gente tem que tomar cuidado desde então. Com o passar do tempo, a gente tende a perder e a envelhecer, né, de inúmeras formas. Sistema motor, sistema neural, sistema endócrino, todos esses sistemas do corpo, todo o organismo passa por esse processo de envelhecimento e costuma não trabalhar da melhor forma. Quando a gente fala de massa muscular, de músculos, eles dão sustentação ao corpo e geram movimentos. Quando a gente trabalha com o ganho de massa muscular, a gente consegue dar ao idoso autonomia motora. Ou seja, tendo uma vida digna, que ele consiga fazer as atividades de vida diária de forma independente. Sim. Ou seja, o idoso consegue atravessar uma rua, ir ao mercado sem precisar de ajuda, trazer de volta do mercado as sacolas, não tropeçar, não isso é cair, perigoso. porque isso é muito perigoso, consegue pegar o seu netinho no colo, gerando aquela felicidade, né? Lógico. Que eu tenho certeza que os avós aí ficam muito felizes de conseguirem brincar com os seus netos. Então, essa qualidade de vida, gerando autonomia, é primordial para um envelhecimento saudável e com qualidade de vida. Quais são os principais desafios que os idosos enfrentam em relação à perda de massa muscular? Eu acho que é a principal falta de funcionalidade e de autonomia. Quando o idoso começa a cair demais, isso é risco de morte, né? Porque os idosos, quando caem, geralmente tendem a fraturar o fêmur, e isso gera, a pessoa não consegue andar, e quando vai para uma mesa de cirurgia, dependendo da sua atual situação, ele nem volta. Nem volta, né? perigoso. Então, essa perda de funcionalidade, de não conseguir fazer as tarefas de vida diária sozinhos, ele não consegue mais arrumar uma casa, ele não consegue sequer tomar um banho. Tudo fica difícil, né? Fica difícil. E aí ele começa a gerar essa dependência física e que pode virar, a gente viu isso muito na pandemia, que as pessoas pediram esse isolamento, a gente ficou com medo, com excesso de cuidado com os nossos pais e avós, e isso gerou o quê? Um desgaste emocional. Sem dúvida. Gerou muita depressão, muita ansiedade, principalmente nesse quadro de idosos. Por quê? Houve esse afastamento social, que também vem quando o idoso cai. Eu falo que é muito bonitinho, todo mundo adora um bebê. Né? O bebezinho é bonitinho, né? Mas cuidar do idoso, as pessoas acham desgastante, as pessoas não dão a devida atenção. Então, quando o idoso cai, fratura, precisa de ficar de cama, acamado, ele já não consegue fazer a sua higiene sozinho, ele vai ficando depressivo, ele vai entrando num estado depressivo, podendo causar até a morte. Então, esse cuidado com o bem-estar físico do idoso é primordial. A musculação é, de fato, a única opção para os idosos construírem massa muscular? Quais são as alternativas nesse caso? A musculação não é a única opção, principalmente porque, dependendo do estágio ou de qual doença o idoso tem, não é indicado que ele comece com a musculação. Nós temos pilates, que tanto o pilates quanto a musculação vão ajudar no ganho de massa, na flexibilidade que ele vai precisar ao longo da vida. Nós temos também a eletrofitness, que é o treinamento... Que é o trabalho que vocês fazem Isso, lá, o trabalho que a gente faz lá no estúdio, que às vezes o idoso não pode, ele tem uma hérnia, ele tem algum impedimento que ele não pode ter compressão de vértebra, então ele consegue o ganho de massa de outra forma que não com a musculação. E isso também gera sem desgaste, sem impacto, sem piorar essa patologia que ele tem.
Outras situações que eu acho muito legal de falar também para o idoso são exercícios, vamos supor, uma dança, uma luta, porque esses exercícios incluem o idoso numa sociedade, É verdade. há uma reinclusão social. Então ele gera aquela tribo em que está todo mundo com o mesmo objetivo, ele sai dali mais feliz. Então, assim, o ideal seria a gente agrupar a musculação, mais um trabalho cardio, às vezes uma dança, uma caminhada em grupo, justamente para poder desenvolver todas as capacidades físicas e auxiliar ele tanto na parte física quanto mental. Você já citou aí alguns casos, por exemplo, mas eu gostaria de saber outros possíveis impedimentos ou condições de saúde que podem tornar a musculação arriscada para o idoso, por exemplo. Primeiramente, a musculação ela é arriscada se ela não estiver sendo orientada por um profissional capacitado. Que conheça a estrutura física daquele paciente. E que saiba trabalhar com o idoso, Isso. correto? Outra situação, a gente precisa da autorização médica, principalmente de um cardiologista. Porque a gente precisa saber se aquele idoso está apto a começar algum exercício físico. Se ele não tem nenhuma doença mórbida, por exemplo. Outra situação é estar liberado na parte de fisioterapia para poder fazer a musculação também. Eu costumo falar que o trabalho interdisciplinar entre médicos, fisioterapeutas, psicólogos e educadores físicos é muito importante para o bem-estar do cliente. Sim. Então, esse trabalho interdisciplinar é muito importante. Doenças que geralmente são algumas doenças articulares que os médicos ou osteopatas falam que o cliente não pode fazer a musculação naquele momento. Naquele momento. Naquele momento. Mas ele pode ser preparado para futuramente Exatamente. fazer, A fisioterapia está aí para isso, a Exato. eletroestimulação está aí para isso. A gente pode preparar o aluno para que num segundo estágio ele consiga fazer a musculação. Já volto a falar aqui que musculação é primordial, é importantíssimo em qualquer parte da vida. Então, se você não pode fazer nada, não tem tempo, faça eletrofitness, porque ela vai te ajudar no ganho de massa. E faça musculação 2 vezes por semana. Ah, eu tenho 3 vezes. Vamos mesclar, vamos fazer um exercício cardio, uma natação, uma dança e também uma musculação. A gente integralizar todos esses exercícios, ele vai atuar da melhor maneira para o bem-estar físico, tanto do idoso quanto de qualquer pessoa. Os exercícios de resistências mais seguros e eficazes para os idosos que não podem fazer musculação. A gente gosta de falar muito, eu falo que o Pilates é a nova caminhada, né? Pilates, Antigamente era 30 minutinhos de caminhada, médico não prescreve exercício, quem prescreve exercício é o educador físico. Porém, eu vejo que os médicos têm muito medo por não encontrarem educadores físicos capacitados, e a gente tem muito educador físico capacitado no mercado. Então, os melhores exercícios mais seguros, primeiro o idoso precisa de ter um equilíbrio, uma autonomia para desenvolver determinadas caminhada. Outra situação muito legal é a natação ou a hidroginástica, que ela não gera também alguns impactos que alguns idosos não podem ter naquele momento, que a gente pode preparar para que depois eles tenham. Né? É tudo eu falo que é um degrau. A gente começa subindo um degrau, depois o outro, e a gente vai melhorando o nosso corpo para poder colocar cada vez mais estímulos e progredir cada vez mais naquela atividade. Ô Muniz, quais são os sinais de alerta que os idosos e seus cuidadores devem observar ao escolher um programa de exercícios alternativo à musculação? A gente precisa saber primeiramente de um profissional capacitado, e o profissional capacitado ele vai pedir uma autorização médica de um cardiologista, de um fisioterapeuta. Como você fala aqui, não vai começar trabalho nenhum sem um check-up. Não tem como, é como você dirigir um carro sem você ver. Exatamente. Você tampa os seus olhos e vamos dirigir. Para onde é que eu vou? Eu costumo falar oncovô, poncotô. Oncovô, poncotô. Mas, dessa forma, fica muito difícil eu saber por onde começar com aquele aluno. Se eu não sei se ele tem alguma patologia, se ele tem alguma restrição, eu corro risco de lesionar aquele meu cliente. E se tratando de um idoso, é como eu falo, dependendo do tipo de lesão, ele precisa de ir para uma mesa de cirurgia e ele não consegue voltar. Não vai voltar. Então, a gente precisa de saber como é que está o estado articular dele, como é que está o estado sanguíneo dele, como é que está o coração dele, para que a gente prescreva e protocole programas específicos e primordiais para que ele consiga qualidade de vida, longevidade e principalmente autonomia, de forma respeitosa. Para a gente finalizar, eu sei que muito idoso não tem muita paciência para academia, para fazer isso, fazer aquilo.
O fato, você citou a Eletrofitness, ela também ganha tempo, né? Ela te Muito. proporciona ganho de tempo, porque um exercício que você levaria ele 1 hora fazendo, você vai fazer ele em menos tempo. Isso, com a Eletrofitness você precisa apenas de 20 minutos e você tem um ganho de massa muscular, um ganho de condicionamento físico em apenas 20 minutos. Então, se a sua desculpa é falta de tempo Ou para poder preguiça treinar, mesmo, ou né? preguiça, ou você não gosta. Não gosta de Não academia. gosta de academia, não gosta do ambiente, tem Você não muita vai gente ficar lá jovem. muito tempo. Então, você não tem um acompanhamento específico. Lá no estúdio, por exemplo, a gente tem um professor por aluno. Então, você vai ter um atendimento direcionado, específico, personalizado e em 20 minutos. É. Para que você consiga ganhar massa e gerar autonomia e, consequentemente, a sua longevidade e a sua felicidade. Isso aí. Muniz Gledson, educadora física, mais uma vez falando conosco no Corpo em Movimento. Bom, o nosso Instagram está suspenso, você não vai ver a entrevista da Muniz no nosso Instagram, mas vai ver no dela e no meu, tá? Porque a gente está postando também no meu Instagram. Muniz, muito obrigado mais uma vez pela participação e até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem. Posso deixar meu Insta aqui? Por favor. Então, se vocês quiserem assistir uns pedacinhos dessa entrevista, é Monize com S, _ Glatzel. E eu conto com vocês. Gladys, eu posso soletrar? Pode. Glatsz. Não. Não, GLA, T de tatu, Z de zebra, L de leão. Aqui escrever errado. T de tatu, Z de zebra, L de leão. Espero por vocês e até Ótimo. semana que vem. Se Deus quiser. Valeu, Muniz. Obrigada. Corpo em Movimento.